Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre pirâmides e cones. A pirâmide talvez seja, dentre os sólidos geométricos que compõem a geometria espacial, o mais difícil de se trabalhar pela quantidade de fórmulas que compõem os seus cálculos, por isso é importante ficarmos atentos na hora de resolver questões. Vamos aprender um pouquinho sobre a sua definição, aprender a identificar os elementos dessas pirâmides, além do cálculo de área e volume. Eu tenho aqui uma figura que vocês já conhecem, que já estudamos anteriormente, que é um cubo, que ele é um prisma. Bom, temos que lembrar que o prisma também é um poliedro, mas é formado de duas bases paralelas iguais, e é o que vai diferenciar o prisma de uma pirâmide. Se nós imaginarmos um ponto aqui no centro da nossa base superior e traçarmos 4 segmentos de retas nos vértices da nossa base inferior, nós vamos construir a nossa pirâmide a partir do nosso cubo, tá? Então, o que vai diferenciar, só para recordar, prismas de pirâmides é exatamente isso, a quantidade de bases. Prismas possuem duas bases paralelas e iguais, e a nossa pirâmide vai ter apenas uma base. E é exatamente essas bases da pirâmide que vai dar nome a essas pirâmides, tá? Aqui eu coloquei, por definição, a pirâmide vai ser um poliedro composto de uma única base, que é exatamente o que eu falei. Então, o que vai dar nome às nossas pirâmides vai ser exatamente a base delas. Bom, a pirâmide de base triangular é justamente a pirâmide que possui um triângulo em sua base. A pirâmide de base quadrangular é aquela pirâmide que tem um quadrado na sua base. E a pirâmide de base hexagonal é a que possui um hexágono como base. Nessa aula de hoje nós vamos focar mais em pirâmides regulares, tá? Que possuem todos os lados iguais. Agora nós vamos dar entrada nos elementos que compõem essa pirâmide. Para começar, nós temos aqui as arestas da base, que vão ser os segmentos de reta que vão formar a nossa base. Aqui nós vamos usar como exemplo uma pirâmide de base quadrangular, mas os elementos não mudam de pirâmide, tá? As outras pirâmides também vão possuir os mesmos elementos. As arestas da base nós vamos denotar por L, tá? Que vão ser justamente esses segmentos de retas aqui. E nós temos a aresta da face lateral, que vão ser os segmentos de reta que vão vir aqui do vértice, que é o ponto mais alto da nossa pirâmide, até os vértices da nossa base, certo? Vão ser as arestas laterais, esses segmentos de reta. Nós temos a altura, que vai ser a medida do nosso vértice, que é o ponto mais alto da pirâmide, até o centro da nossa base, certo? Se nós imaginarmos um ponto bem no centro da nossa base da pirâmide e tracejar até o vértice, nós vamos ter a altura da nossa pirâmide. Nós vamos ter também as faces laterais, que vão ser esses triângulos formados aqui por segmentos da nossa base até o vértice, tá? O ponto mais alto da pirâmide. E a quantidade de faces laterais é dada justamente pela quantidade de arestas da nossa base. Como estamos falando de uma pirâmide de base quadrangular, que é um quadrado de 4 lados, 4 arestas, então, consequentemente, essa pirâmide vai ter 4 faces. A triangular, 3 lados, que é um triângulo, 3 faces, e assim sucessivamente. E já temos alguns pontos importantes da nossa pirâmide, né? Não vamos esquecer a aresta da base, a aresta lateral, o nosso vértice e a face lateral. E temos a altura também. E agora vai entrar outro elemento da pirâmide de muita importância, tá? Que vai ser muito utilizado nos nossos cálculos, que vão ser os apótemas da pirâmide. Nós temos o apótema da base e o apótema da pirâmide. O apótema da base, aqui nós vamos denotar pela letrinha R, ele é dado quando traçamos um segmento de reta do ponto central da nossa base da pirâmide até o ponto médio da aresta da base, certo? Essa retinha aqui vai ser o apótema da base. O apótema da pirâmide, que nós vamos denotar pela letra G, nós vamos traçar um segmento de reta do nosso vértice até esse ponto médio da aresta da base, certo? Nós vamos dividir uma face lateral em 2 triângulos retângulos. Eu até coloquei aqui para ficar melhor de vocês visualizarem aí. Quando nós conseguimos visualizar esse triângulo retângulo,
Por definição, nós conseguimos imaginar aqui que o apótema da pirâmide vai ser a nossa hipotenusa e o apótema da base, juntamente com a altura da pirâmide, vai ser os nossos dois catetos. Então, claramente aqui nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para achar o apótema da pirâmide, certo? Que vai ser g ao quadrado igual a nossa altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Agora vamos dar início à parte de cálculo da área e do volume das pirâmides. Uma pirâmide ela tem três áreas: a área da base, a área lateral e a área total. A área da base ela depende do polígono que forma a sua base. Ela não possui uma forma específica. Por exemplo, se a pirâmide tiver uma base triangular, a área será a área do triângulo. Como estamos falando de pirâmides regulares, a área do triângulo equilátero é dada por área da base igual lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Outro exemplo é se a base for quadrangular, que temos que a sua área é dada por L ao quadrado, que é a área do quadrado. Já outro exemplo seria uma pirâmide de base hexagonal, que usaremos a área do hexágono, que é dada por 3 que multiplica L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, para calcularmos a área da base, devemos identificar primeiro o polígono que forma sua base e, em seguida, aplicar a forma corretamente. A área lateral é a área que circunda a figura. Em uma pirâmide, observamos que ela possui faces em formas de triângulos. Por exemplo, aqui temos uma pirâmide com 3 faces. A quantidade de faces laterais que a pirâmide tem é igual ao número de lados da base. Por exemplo, se a base tem 3 lados, a pirâmide tem 3 faces laterais. Para calcularmos a área de uma pirâmide, precisamos da soma da área de todas essas faces laterais. Isso para pirâmides irregulares. Se a pirâmide ela for regular, utilizaremos a seguinte fórmula. Temos que a área lateral é igual a N, que é o número de faces, multiplicado por L, que é a aresta da base, multiplicado por AP, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Para calcularmos a área total de uma pirâmide, precisamos juntar essas áreas. Temos então que a área total é a área da base mais a área lateral. Já para calcularmos o volume de uma pirâmide, usamos a seguinte fórmula. Temos que o volume é igual à área da base multiplicado por H, que é a minha altura, dividido por 3. Bom, para fixar melhor essas fórmulas, vamos fazer um exemplo. Analise a pirâmide reta ao lado e calcule sua área e volume, sabendo que sua base é um quadrado. Temos aqui que a altura dessa pirâmide é de 12 centímetros e que sua aresta da base possui 10 centímetros. Nós já vimos anteriormente, para calcular a área total da pirâmide, nós precisamos calcular primeiramente a área da base, depois a área lateral e somar essas duas áreas para termos a área total. Temos aqui que a aresta da base mede 10 centímetros. E para calcular a área da base, nós vamos usar a área do quadrado, já que é uma pirâmide irregular. Como nós vimos, a área do quadrado vai ser lado ao quadrado. Logo, a nossa área da base vai ser 10 ao quadrado, que será 100 centímetros ao quadrado, já que estamos falando de área, de medida de área. Temos a nossa área da base. Agora, nós precisamos encontrar a nossa área lateral da pirâmide. Para a área lateral, nós temos a seguinte fórmula. N, que vai ser a quantidade de faces da nossa pirâmide, vezes L, que vai ser a nossa aresta da base, que nós já temos aqui, vezes o apótema dividido por 2. Como nós sabemos, a quantidade de faces de uma pirâmide vai ser a quantidade de arestas da sua base. Como nós temos que a nossa base é um quadrado, a nossa pirâmide vai ter 4 faces. Vezes 10, que é a nossa aresta da base, vezes o apótema dividido por 2. A questão não nos dá o valor dos dois apótemas, nós precisamos descobrir ele primeiro para depois poder aplicar essa fórmula. Como nós já vimos na aula passada, temos 2 apótemas na nossa pirâmide, o apótema da base e o apótema lateral. O apótema da base
é dado quando nós traçamos um segmento de reta do ponto central da nossa base até o ponto médio da nossa aresta da base. Como nós sabemos, a nossa aresta mede 10 centímetros. Logo, o nosso apótema da base vai medir 5 centímetros, já que ela está dividida no meio, no ponto médio da aresta da base. Agora, nós já temos o apótema da base, a nossa altura aqui que mede 12 centímetros, nós precisamos agora encontrar o apótema lateral, que ele é dado pelo segmento de reta traçado do nosso ponto mais alto da pirâmide até o ponto médio da nossa base. E isso nós vamos dividir a nossa face lateral em 2 triângulos retângulos. Aqui, se vocês conseguirem visualizar, nós temos um triângulo retângulo que eu passei aqui para o lado para ficar melhor de vocês visualizarem. Bom, com isso nós temos que 12 centímetros e 5 centímetros serão os 2 catetos do nosso triângulo retângulo. E precisamos encontrar a medida do nosso apótema lateral, que aqui nós vamos considerar sendo a nossa hipotenusa desse triângulo retângulo. Apótema lateral. Para achar o nosso apótema lateral, nós podemos claramente aplicar o teorema de Pitágoras, que vai ser a nossa hipotenusa ao quadrado, que é o nosso apótema lateral, ao quadrado, que vai ser igual os 2 catetos somados ao quadrado. Logo, nosso apótema lateral vai ser 25 mais 144, que será apótema lateral ao quadrado igual a 169. Bom, como nós estamos falando de valor de área, vai ser maior que zero, então nós podemos passar esse 2 como raiz para o outro lado. Aqui nós já achamos o nosso apótema lateral, que vai medir 13 centímetros. Nós achamos o valor do nosso apótema lateral, nós podemos aplicar ele naquela fórmula da área lateral, certo? Que vai ficar 4 vezes 10 vezes 13 dividido por 2. Logo, a nossa área lateral vai ser 4 vezes 130 dividido por 2, que será 4 vezes 65. Logo, a nossa área lateral vai ser 260 centímetros quadrados, porque estamos falando de valor de área. Agora vamos calcular o volume da pirâmide. Sabemos que o volume é dado pela seguinte fórmula: a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Sabemos que a área da base é 100 centímetros quadrados, multiplicado pela minha altura, que é 12 centímetros, dividido por 3. Temos que o volume é igual a 1.200 dividido por 3, que é igual a 400 centímetros cúbicos. Boa noite. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os solos geométricos da geometria espacial, que é o cone. Eu vou falar um pouco sobre a definição, as classificações e os elementos. Por definição, o cone é um solo geométrico gerado pela rotação de um triângulo em torno do seu eixo. Ele possui elementos fundamentais que definem sua estrutura e sua classificação. Os objetivos de estudo é explicar a formação, a classificação e os elementos de um cone. A gente pode perceber aqui na imagem como ele vai se formar. Aqui é o eixo no meio. Agora eu vou falar um pouco sobre os elementos do cone. Temos 5 elementos, que são as vértices. As vértices ela vai da ponta da base até o topo, ela vai ser a vértice. Aí temos também o raio, que é a distância entre o centro da base e a circunferência. Temos a altura, que é a distância perpendicular entre a base e o vértice. E a giratriz, que é o segmento que liga o vértice até as pontas da base. Temos também o eixo,
que é a linha reta do vértice até o centro da base. Temos as 3 classificações do cone que eu falei, que é o cone reto, que é a perpendicular à base. Vamos ter o cone oblíquo, que a gente nota que o eixo dele não é perpendicular à base. E temos o cone equilátero, que o diâmetro da base é igual à sua geratriz, e podemos perceber que o triângulo A, B e V, ele é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são congruentes. Já o tronco de um cone, ele é um caso especial de corpo redondo. Ele recebe esse nome porque quando ele é dividido com a outra parte aqui em cima, uma ovossecção. Então ele é dividido e fica o tronco. E a base é dividida em 2 partes. Temos alguns elementos importantes também, que é o R grande, que vai ser o raio maior da base, o R pequeno, que vai ser o raio menor da base e a altura, e a geratriz do tronco. Vai ser igual aos elementos do cone reto. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto cone, agora daremos início às fórmulas. Ao estudar sólidos geométricos, há 2 importantes cálculos, um para calcular o volume e um para calcular a área total dos sólidos geométricos. Para cada um deles, há uma fórmula específica. O volume do cone é dado da seguinte forma: V igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tudo isso sobre 3, onde o R é o raio da base, o V o volume e o H a altura. A base do cone é calculada da seguinte forma: AB, que é a área da base, igual a π vezes o raio ao quadrado, onde a sua base será um círculo, que é essa parte aqui de baixo. A sua área lateral é um setor circular, que é igual a AL, que significa a área lateral, que vai ser igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Sendo assim, sua área total é igual a igual a π vezes o raio ao quadrado, mais π vezes o raio vezes a geratriz. Vamos resolver um exercício de fixação sobre área pelo questão 1. Em um cone, a geratriz mede 10 cm e o diâmetro da base 12 cm. Calcule a altura e o volume. Aqui temos a figura de um cone, onde já vimos na aula anterior que essa linha aqui é a nossa geratriz. Na nossa questão está dada que a geratriz mede 10 centímetros. Logo, na questão também é dado que o diâmetro é 12. O diâmetro sabemos que é o dobro do nosso raio. Se o diâmetro é 12, logo o nosso raio será 6. E aqui será a nossa altura. Aqui temos um triângulo retângulo, onde nessa questão, para a gente encontrar a altura, a gente vai fazer pelo teorema de Pitágoras. Logo, a nossa hipotenusa será o 10 ao quadrado, que vai ser igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Logo, a altura ao quadrado mais 6 elevado a 2, 36 do raio, vai ser igual ao nosso 10 elevado a 2, que será resultado em 100. Colocando o h ao quadrado, a altura ao quadrado em evidência, teremos 100 menos 36, que será resultado em 64. Como aqui temos uma raiz quadrada, quando for extraído, logo, a nossa raiz 64 teremos como resultado a altura igual a 8, igual a 1. Como já temos a altura, agora iremos calcular o volume, onde aprendemos que o volume é dado da seguinte forma: o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tudo isso sobre 3. Aqui irá ficar, repetimos o π e iremos substituir os seguintes valores. O raio, onde a gente encontrou que é 6, no caso fica 6 ao quadrado, e a altura que a gente encontrou aqui anteriormente, que foi 8. Tudo isso sobre 3. Eu irei fazer primeiro essa parte aqui, resolver, onde 6 elevado a 2 será 36, 36 dividido para 3 será 12. Logo, 12 vezes 8 será igual a 96. Repetimos o π, e a unidade de medida do volume é dada por centímetros cúbicos.
Questão 2. Um reservatório será construído no formato de um cone, utilizando-se alumínio como material. Desprezando a espessura do reservatório e sabendo que ele é um cone reto com 1,5 m de raio e 2 metros de altura, qual é a quantidade de alumínio necessária para a construção desse reservatório? Usando o π igual a 3. Colocando πr em evidência, podemos calcular a área total da seguinte forma. A área total igual a πr vezes o raio mais a geratriz. Como podemos observar, iremos calcular primeiro a geratriz para depois calcularmos a área. Seguindo o teorema de Pitágoras, iremos encontrar a geratriz de acordo com a seguinte forma. Geratriz ao quadrado igual a raio ao quadrado mais a nossa altura ao quadrado. Substituindo os valores, iremos repetir nossa geratriz. O raio que foi dado na questão, que é 1,5 m mais a nossa altura, 2 metros. Tudo isso elevado a 2. 1,5 m ao quadrado é igual a 2,25 mais 2 elevado a 2, que é igual a 4. Seguindo o teorema de Pitágoras, iremos encontrar a geratriz de acordo com a seguinte forma. Geratriz ao quadrado igual a raio ao quadrado mais a... Logo após, iremos fazer a soma do 2,25 mais 4, que vai resultar em 6,25, onde nossa geratriz irá resultar em 2,5. Como já encontramos a nossa geratriz, agora iremos substituir na nossa fórmula da área total, onde nosso π será igual a 3, multiplicado pelo nosso raio de 1,5, multiplicado pelo nosso raio de 1,5 novamente, mais a nossa geratriz que encontramos anteriormente, que foi 2,5. Logo teremos a nossa área total, resultando em 18 metros cúbicos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam tirar todas as dúvidas em relação ao assunto.